Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar de Campeonato Brasileiro e muito mais do que Campeonato Brasileiro, né? Vamos falar aí de treinadores demitidos ou perto disso, né? E a outra questão, e o mercado? Será que o mercado está favorável à demissão de treinadores em massa? Tem profissionais qualificados para comandar, por exemplo, um time como o Cruzeiro, que ontem demitiu o Tite. Não era nem para ter contratado, né, gente? Não era nem para ter contratado. O Tite, que já não tinha dado certo no Flamengo, com um time muito melhor do que o Cruzeiro. Um Tite que no próprio Campeonato Mineiro já tinha dado demonstrações de que o trabalho não iria avançar, não iria ir mais do que o que estava rolando ali, que era muito pouco para um time como o Cruzeiro. E o Pedro Lourenço, simplesmente depois do empate com o Vasco, e não foi só um empate com o Vasco, né? Além de ser o Vasco, que é um time bem inferior ao Cruzeiro, era um Vasco com um a menos, e o Vasco com um a menos ele consegue fazer 3-2. A defesa do time do Tite, ela é uma defesa frágil. Eu estou falando de jogadores, por exemplo, Fabrício Bruno, que até então era convocado para a seleção brasileira. É uma defesa que levou simplesmente 12 gols nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Se for botar os jogos contra Flamengo, os cariocas, né? Flamengo, Vasco e Botafogo, levou 4 do Botafogo, 3 do Vasco e 2 do Flamengo. Então, uma sequência aí de quase 10 gols em 3 jogos. São 9 gols sofridos em 3 jogos, a média de 3 gols por jogo nesses confrontos contra times do Rio de Janeiro, só no Campeonato Brasileiro. Então, realmente, o erro foi contratar. Quando contratou, aqui no Dois Toques nós falamos para vocês que o trabalho não ia dar certo. Que o Pedro Lourenço, ele parece que não conhece futebol, e não deve conhecer mesmo, né? Mas isso é um trabalho da equipe de scout, é um trabalho da diretoria, é um trabalho do departamento de futebol, é um erro do diretor de futebol, erro grave. Você tem um time com o Leonardo Jardim e o mesmo time você dá na mão do Tite. São trabalhos completamente diferentes, ideias de jogo completamente diferentes. É óbvio que em algum momento o Tite ia sangrar, e sangrou. Só que olha o tempo que o Cruzeiro está perdendo, né? O Cruzeiro está perdendo 6 jogos, 6 rodadas, nem uma vitória. Um time que tem Gerson, que até então era a contratação mais cara do futebol brasileiro. Um time que tem Caio Jorge, Matheus Pereira, o bom jogador Kaique, Fabrício Bruno na zaga. Cara, é um time caro para ser o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com 6 jogos e nenhuma vitória. É o pior Cruzeiro de todos os tempos em pontos corridos nas 6 primeiras rodadas. 2015 foi o Cruzeiro que ficou 5 rodadas sem vencer. 2026 é o Cruzeiro que ficou 6. E agora as rodadas vão ficando cada vez mais difíceis. O Cruzeiro não sei se vai conseguir em tempo recorde contratar um substituto, e não é nem a altura do Tite, é a altura do trabalho que Leonardo Jardim deixou. Tem 2 nomes à vista, Arthur Jorge e Felipe Luiz. O Felipe Luiz, em tese, seria o mais fácil. Está desempregado, não vai treinar nenhum outro clube no futebol europeu, até porque não tem a licença, né, ainda, e está no mercado, está livre. Foi contratado para comentar a Copa do Mundo e tal, mas o Felipe Luiz não quer de treinador virar comentarista. Ele quer continuar na carreira de treinador. E o Cruzeiro dá ao Felipe Luiz uma perspectiva muito parecida com a que o Flamengo lhe deu. Um time caro, competitivo, um investidor que está disposto a gastar o que quer que seja para dar um bom time nas mãos de um treinador, mas tem que ser um treinador capaz. Acho que se o Felipe Luiz quiser continuar no futebol brasileiro, trabalhando no futebol brasileiro, ganhando mercado, inclusive, para futebol europeu, pensando em futebol europeu, é uma boa chance. Uma boa chance. Cruzeiro que está na Libertadores, né?
os mesmos campeonatos do Flamengo, o Cruzeiro vai disputar. Então eu acho que é uma boa para o Felipe Luiz. E para o Cruzeiro melhor, apesar de ser um profissional hoje caro, porque o valor dele aumentou com a renovação lá no Flamengo, é um profissional livre. A situação do Arthur Jorge, ela pode até ser favorável ao Cruzeiro, só que depende de alguns fatores, né? O que está rolando, o conflito militar que hoje envolve clubes dos Emirados Árabes, do Catar, né? E o clube do Arthur Jorge está nesse meio aí, né? Porque o campeonato está suspenso, alguns contratos podem ser suspensos também, alguns podem ser rescindidos, né? Aí tem que ver o contrato, vontade unilateral, se o jogador quer, se o treinador quer, tal. Eu não sei se nesse momento, é claro que Arthur Jorge, isso eu já havia até contado no meu outro canal, que a família do Arthur Jorge já está incomodada com a presença dele, inclusive havia a possibilidade de expatriá-lo para Portugal, e ele queria vir para o Brasil, porque a atual companheira do Arthur Jorge é brasileira. Então ele queria vir para o Brasil. Agora, inicialmente não para trabalhar, porque o contrato estaria suspenso, só se o clube pagasse a multa rescisória. Aí o Cruzeiro teria que pagar a multa rescisória para que o Arthur Jorge viesse trabalhar no futebol brasileiro. Não sei se é problema para o Cruzeiro o pagamento dessa multa rescisória. A questão é realmente o querer do Arthur Jorge, né? Eu acho que a situação atual é favorável ao Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro tem a faca e o queijo na mão para convencer o Arthur Jorge. O conflito armado, o conflito militar que hoje envolve o país em que o Arthur Jorge trabalha é o convencimento mais básico, né? Salário não vai ser problema. E para o Felipe Luiz a mesma coisa, né? Vamos ver aí se o Cruzeiro consegue trazer um desses dois treinadores, que eu acho que seria uma excelente continuação do bom trabalho deixado pelo Léo Jardim, tá? Leonardo Jardim, no caso, que hoje é treinador do Flamengo, não o goleiro do Vasco. Bom, outros treinadores estão balançando. Martim Anselmi no Botafogo, Pesolano no Internacional, Vojvoda no Santos. Santos também não consegue emplacar nenhuma sequência positiva, joga na Vila, joga fora, o Santos não consegue. O trabalho do Vojvoda já começa a ser muito questionado. Da mesma forma, o trabalho do Martim Anselmi, que já não conta com apoio, não conta com unanimidade. Então, o Martim Anselmi não é unanimidade no Botafogo. Muitos já acham que o trabalho não vai evoluir, mas tem a multa rescisória e o Botafogo não está em condição de pagar multa rescisória para ninguém. Precisa se virar para pagar as suas contas, né? E o outro treinador que está na berlinda aí, né? O treinador que está na berlinda é o Pesolano, apesar de não ter dirigido o Internacional no jogo de ontem, à beira do campo, né? Mais uma derrota e o Inter é o lanterna do Campeonato Brasileiro. É muito treinador para ser demitido e pouco treinador bom no mercado. Vamos ver o que os clubes vão fazer. O Cruzeiro não pensou duas vezes, mas era a demissão mais óbvia, né? O trabalho do Tite talvez realmente seja o pior de todos esses pelo elenco que o Cruzeiro tem. Em segundo lugar, eu acho do Martim Anselmi, porque é quase o mesmo caso do Cruzeiro, né? Tem um elenco muito caro, tem um elenco recheado de jogadores caros e o time não consegue performar absolutamente nada nessa temporada. Então, Tite, Martim Anselmi, Tite já foi. O Anselmi não sei se vai, de arrasta para cima. Pesolano, eu acho que nenhum outro treinador vai conseguir fazer muita coisa nesse time do Inter, que parece uma continuidade de 2025, né? A briga contra o rebaixamento. E o Santos também. É muito jogador, muita grife, pouca bola, né? Não sei se tem melhor que o Vojvoda para tentar dar jeito nesse time do Santos. Parece que tem vários donos, né? Você não pode mexer aqui, não pode mexer ali, porque tem o jogador tal. Esse manda no lugar dele, tá? Enfim, situação difícil para esses clubes, hein? Mais tarde a gente volta falando mais de Campeonato Brasileiro e movimentação de mercado aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.